Família Manaim, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se os nossos conteúdos são relevantes para você, para a sua família, peço muito gentilmente que você curta, que você compartilhe, seja um evangelista, um semeador da Palavra de Deus, mesmo que virtualmente, enviando para colegas, amigos, familiares. Tenha certeza que a Palavra de Cristo ela não volta vazia. E se você não é inscrito em nosso canal, você se inscreva. Isso lhe permitirá estar mais conectado conosco enquanto família Manaim. E é uma grande alegria ter você conosco. Sentimos honrados em mais essa manhã. A reflexão de hoje tem o tema O Homem de Deus. O Homem de Deus. Ela está pautada no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler a partir do verso de número 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Glória a Deus. Dando um breve contexto, Jeroboão, mais um rei ímpio, estabeleceu altares em Betel, criou bezerros de ouros e ali oferecia sacrifícios, idolatria velada muito claramente, com falsos sacerdotes, todo um contexto de idolatria e corrupção. E ali o Senhor ergue um homem chamado de Homem de Deus, para ir lá, sair de Judá e confrontar esse poderoso rei, confrontar a idolatria. E ali ocorre que ele confronta o rei, confronta o altar, dá uma profecia do que ocorrerá no futuro, que o Senhor levantaria Josias, um rei poderoso, e que ali onde existiam aqueles sacrifícios falsos, idólatras, que esse rei seria um rei que ali colocaria ossos, que aquele rei ali ele pegaria sacerdotes e ofereceria ali, destituindo toda aquela idolatria. E ali ele fala que existiria um sinal que aquele próprio altar, que toda aquela situação ali se romperia a ponto que as cinzas caíssem, e ali se cumprem como o homem de Deus fez. Jeroboão, o rei, tenta mandar prender esse homem, ele tem o seu braço paralisado, e ali pede para o homem que o homem clamasse a Deus, e o homem clama e o rei é curado, e o texto segue, sugiro que você leia o capítulo completo. E esse homem de Deus, ele cumpriu essa missão específica, mas lá na frente ele cai em uma armadilha e chega a morrer morto por um leão. Mas a morte dele, na nossa reflexão de hoje, é o menos importante. O que me chama a atenção é que em tempos onde a Bíblia ela é muito clara, muitas vezes a distinguir, a nomear uma pessoa, ele fala o nome e a sua linhagem. Fulano de tal, filho de tal, ou fala fulano de tal da cidade tal, ou fala fulano de tal e a sua função específica. Por exemplo, alguns eram falados, por exemplo, Josué, filho de Num, fulano de tal da Galileia, fulano de tal de Hebron, fulano de tal, o Moabita, a terra também era muito importante.
Ou falava muitas vezes como fulano de tal, ou sacerdote, fulano de tal, ou profeta. E ali, o texto é muito claro que ali existia um Zé Ninguém, um homem que muito provavelmente não tinha nobreza, não tinha cargo, não se sabia de onde ele vinha, mas existia um homem que se dispôs a obedecer ao Senhor, saindo de uma terra distante, viajando alguns quilômetros, para confrontar um rei idólatra. E quando eu olho isso, eu fico, Senhor, que texto lindo, porque as pessoas que viram e que relataram esse fato não sabiam efetivamente quem ele era. Muito provavelmente um Zé Ninguém apareceu no meio daquele culto escuso, daquele culto mentiroso, daquele culto a deuses falsos. E ali ele apontou o dedo contra um rei poderoso e repreendeu. Mas as pessoas, ao verem o poder de Deus sobre a vida daquele homem, não tiveram dúvida e passaram a nominar o homem de Deus. O homem de Deus confrontou, o homem de Deus profetizou, o homem de Deus curou. Muito provavelmente um Zé Ninguém. Mas um Zé Ninguém, quando se sujeita à vontade do Senhor, coisas maravilhosas e magníficas ocorrem. Está o homem de Deus, mas poderia ser a mulher de Deus. E a reflexão que eu faço nessa manhã é como nós estamos nesse tocante. O Senhor continua querendo usar Zé Ninguéms, pessoas improváveis, pessoas sem títulos, pessoas sem fama, pessoas sem linhagem de sangue azul, pessoa que não vem com fama e etc. Ele continua querendo usar Zé Ninguéms, orelhas secas, como eu gosto de brincar lá no Ceará, como esse homem de Deus. Mas esse homem de Deus, ele ouviu a voz do Senhor e a partir dali ele deixou de ser um Zé Ninguém. Porque um Zé Ninguém, em obediência, em concordância do Senhor com o Senhor, ele se torna um homem de Deus. E ali todos testemunham o que o Senhor fez através deste homem. E a grande pergunta, o grande confronto que fica para nós é, quando as pessoas nos veem sem saber quem nós somos, sem saber o nosso nome, veem apenas as nossas atitudes. No caso desses homens, viram apenas o seu testemunho, as suas atitudes. O que as pessoas dizem? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem cheio do Espírito Santo, ali vai uma mulher cheia da justiça, cheia da misericórdia. Ou dizem, não sei de onde vem, não sei para quem vai, não sei o que faz. Ou ali vai um hipócrita religioso que fala uma coisa e vive outra. Que em nome de Jesus nessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, nós podemos aprender com esse homem que eu tanto admiro, sem nem saber o seu nome, mas sei que ele é um homem de Deus, sujeito à vontade do Senhor e que através dele o Senhor fez coisas magníficas. Que o Senhor possa confrontar o nosso coração com essa palavra, nos exortar, que nós possamos viver em diligência e em obediência, sendo usado pelo Senhor, apesar de nós, e independente do tamanho da missão, porque ser homem de Deus, fazendo coisas pequenas e simplórias, talvez seja mais fácil, mas sendo um homem de Deus, para confrontar um rei, o poder supremo daquela nação, é muita coragem, é muita unção, é muita devoção e muito amor a esse Deus. E se essa reflexão de hoje tocou seu coração de alguma forma, trouxe lucidez sobre esse tema, que você deixe algum comentário, nós sempre lemos, interagimos. E se você tem algum pedido de oração, quer seja por esse tema ou por qualquer outro, que você compartilhe, que a nossa equipe de intercessão da Igreja Batista Manaim orará com toda certeza. E eu gostaria de encerrar esse vídeo desta manhã orando quanto a essa temática, quanto a essa palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Senhor, quanta admiração, Pai, por esse homem de Deus. Faz-nos, Deus amado, homens e mulheres de Deus. Que não importe, Senhor Deus amado, de onde vemos, nossa família, nossa localidade geográfica, nosso sotaque, nossos diplomas, nossas posições sociais, mas que todos nós possamos se colocar como vasos, como instrumentos seus para ser usados. E que em nome de Jesus, Pai, a sociedade possa ver mais homens e mulheres de Deus que obedecem à Tua voz, que seguem as Tuas ordens
e que são fiéis a despeito dos desafios. Nos ajuda, Pai, a aprender. Nos ajuda, Deus amado, a perseverar. Nos ajuda, Deus amado, a Te obedecer, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.